Olá, pessoal, pastor Wilson aqui, um dos pastores aqui na igreja da Vinha de Pacajá, dando encerramento à nossa série chamado Crescendo com Cristo. Nós iniciamos falando sobre sendo conquistado por Cristo, uma colocação que Paulo usa. Nós falamos sobre o propósito, que Cristo nos conquistou para um propósito. Nós conversamos um pouco sobre sendo curado dos nossos passados, erros dos nossos passados, os erros que foram feitos contra nós e abraçando essa nova visão que Cristo nos conquistou para alcançar. E hoje eu gostaria de terminar essa série falando sobre procurando orientar nossa vida em volta desse propósito. Paulo, nós estamos dando foco em capítulo 3 de Filipenses, particularmente verso 12 a 14, e Paulo ele usa algumas comparações, algumas colocações que são muito profundas nesse trecho pequeno. E nós vamos olhar mais uma vez nesse trecho. Primeiro, deixe-me orar, que nós convidamos o Espírito Santo para o nosso tempo. Papai, obrigado por quem você é. Obrigado, Senhor, que você montou um projeto de busca para nossas vidas. Eu oro que você venha com teu Espírito Santo, tocando na vida de cada um de nós, abrindo nossas mentes, iluminando nós, Senhor, para poder compreender a sua palavra, sentir da sua palavra, e que, Deus, a sua palavra tenha impacto, que nos transforma, que Deus faz uma reorientação nas nossas vidas. Deus, que você reinasse em nosso tempo hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá na palavra. Eu gostaria de ler um trecho, começando com verso 7, em Filipenses, capítulo 3, verso 7 e diante. E vamos lá. Eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje e diz o seguinte: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Paulo está falando sobre seguindo ou cumprindo os detalhes do lei religioso dos judeus. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquele que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Verso 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquele que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha da chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguém de vocês pensa da maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Amém. Um trecho meio comprido, mas nós vamos dar foco em algumas coisas que o Paulo fala em verso 12 a 14. Primeira coisa interessante é que realmente hoje eu vou tratar 3 pontos básicos sobre esse assunto, orientando sua vida em volta do propósito.
Primeiro é o seguinte, Paulo ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que ele está conquistado ou aceito por Jesus, por Deus, através de uma fé em Cristo. Então, Paulo diz que ele já está aceito por Cristo, por Deus. Mas ele também ele fala sobre uma grande luta ou esforço para poder conseguir tudo aquilo que Deus tem separado por ele, toda a vontade de Deus na sua vida. Então, o primeiro ponto é o seguinte: nós temos a tendência de pensar que o cristianismo é um tipo de destino, que nós queremos ser perfeito, que é certo, mas de alguma forma nós temos a tendência de procurar viver nossa vida como se estivesse perfeito agora. E nós colocamos em cima de nós uma grande pressão, às vezes a igreja, a instituição da igreja, a sociedade bota sobre nós uma grande pressão de ser perfeito. E claro, Paulo está dizendo que estamos procurando, Deus tem esse alvo que nos tornamos perfeitos. Mas perfeição, ele é uma jornada que não termina até o dia que Jesus volta. Então, cristianismo, nós devemos pensar de cristianismo como um jornada, mais do que simplesmente um destino. Em jornada, você sabe, você já orienta a sua mente que você vai passar por diversas etapas. Se você embarcar numa viagem para tal lugar, você já sabe que você vai passar por determinadas cidades, você já imagina que talvez, se for uma viagem longa, você vai precisar dormir num lugar. Então, você já se orienta, você já se prepara que esse chegado no destino vai levar algumas etapas. Então, cristianismo, nós devemos pensar nosso cristianismo dessa forma. Nós já fomos aceitos, nós estamos salvos, nós estamos lavados dos nossos pecados, Deus nos aceitou. Esse é maravilhoso, Deus nos aceitou. Paulo, nesse trecho, 7 e diante, verso 7 e diante, Paulo é bem claro de que ele foi aceito por Deus. E ele também é bem claro que a santificação, a purificação, a transformação dele, para poder cada dia abraçar mais e mais as semelhanças de Cristo, que é parte do propósito de Deus para nós, que esse exige um certo esforço. Eu gostaria de destacar esse ponto porque na história de cristianismo, o ser humano nós podemos ver que tem dificuldade de manter a intenção nessas duas verdades, que nós estamos aceitos por Deus e ainda nós não estamos perfeitos. E algumas vezes nós mesmos colocar sobre nós a pressão de ser perfeito já, quando esse não é realidade, não é realidade bíblica. E às vezes nos sentimos que a igreja está botando sobre nós a pressão de já estar perfeito. Então a atenção é que nós já estamos aceitos por Deus, mas essa aceitação implica que nós devemos estar crescendo, produzindo fruto do Espírito, que deve ser uma transformação. Se Deus montou um projeto de busca para a sua vida, ele tem se colocado em sua vida em diversas maneiras para te orientar a ele, para dar a direção a você, orientar a sua vida para ele, olhar para ele. Ele fez isso com um propósito. E ele quer que a sua vida alinhe com o propósito dele. Então, é muito sério. Mas essa tensão, eu já quero ser perfeito, mas eu não sou perfeito ainda. Vamos olhar de novo nesse verso para destacar o que Paulo está dizendo. Ele fala essa colocação, verso 7 a 9, e ele fala o seguinte: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Então, vivendo pelo um sistema rígido de regras, Paulo está dizendo esse não tem valor de alcançar a minha salvação.
Eu dei muito valor a essas coisas, mas agora eu percebo que é só um Cristo. Então, a salvação, a aceitação está nisso. Verso 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquele que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu jogo tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo tem toda a certeza da salvação dele, ele tem toda a certeza que não vem por causa de alguma coisa que ele fez para ganhar favor com Deus, ele tem toda a certeza que se baseia somente em colocar sua fé e crença em Cristo Jesus. Mas em 12 e 14, verso 12 e 14, ele fala sobre um esforço, uma luta. Ele fala aqui, não, 12, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. 14. Corro direto para a linha da chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, gente, simplesmente gostaria que você comece a alimentar essa verdade bíblica, que você é aceito por Deus. Você não está ganhando, lutando para ganhar aceitação com Deus, mas agora em diante você começa a lutar para que a sua vida, você crie um ambiente onde Deus pode colaborar e trabalhar, fazer uma transformação na sua mente, em sua vida, em toda quem você é. Então, a luta, esse esforço não é para ganhar nossa aceitação. Isso é importantíssimo porque nós temos a tendência de viver por baixo de culpa, de botar um peso grande em nós, e esse tem derrubado muito cristãos. E quando nós tentar de eliminar essa tensão de ser aceito por Deus e ainda estar lutando para ser transformado, nós caímos num sistema de pesar regras, onde legalismo, onde nós escondemos as nossas falhas, porque a nossa mente não consegue admitir que o cristão pode ter falhas na sua vida. Ou nós começamos a aceitar um cristianismo que é muito superficial, onde nós não procura mais crescer, nós fazemos com que eu não tenha mais erro, ou já erros são parte da nossa vida, e essa é a realidade, eu vou simplesmente lidar com eles, e já foi lapidado, já foi limpado ao certo nível, e eu vou me contentar com a superficialidade da minha vida cristã. Paulo está dizendo, nós temos a perfeição para alcançar, uma transformação para alcançar com a ajuda de Deus, mas já estamos aceitos por Deus. E nós vemos essa realidade quando o Jesus ele chamou os discípulos, ele chamou eles para aprender pescar gente, e nós observamos que era uma jornada, eles não eram perfeitos, eles falaram um monte de bobagem ao longo do caminho com Jesus, e eles foram a cada vez sendo mais transformados. Então, esse é o primeiro ponto. Cristianismo é uma jornada, não um destino. A nossa caminhada com Cristo é um processo. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, Paulo, ele é acostumado a usar algumas comparações ou algumas colocações, e que nós observamos no Novo Testamento, Jesus fazia isso muito, que nós observamos no Novo Testamento o povo usando uma linguagem do dia a dia, algumas comparações da vida real para poder explicar realidades divinas, de qual nós não compreendemos ainda.
E Paulo, ele usa uma comparação aqui muito interessante. Ele usa uma comparação de uma atleta que está treinado, que está com uma visão focada no conquistar o prêmio. E ele está dizendo para a igreja, os cristãos, está dizendo, olha, agora que você foi conquistado por Cristo e com um propósito, então que você orienta a sua vida nem como uma atleta de alto nível, uma atleta olímpica, que você orientar a sua vida em volta de conseguir esse propósito, que é uma coisa bem séria. O que Paulo está dizendo é muito radical. Ele está dizendo, igual esses atletas dos Jogos Olímpicos, que desde pequeno eles dedicam a sua vida completamente é dedicado à prática daquele esporte, treino, para que eles ganhassem para o seu país. E tem países que eles separam bebê da sua mãe desde pequeno, bota eles num acampamento para treinar, para que aquele país possa estar honrado com a vitória no determinado jogo olímpico. Paulo está dizendo, mesma forma que você veja esses atletas radicais, que dedicam a sua vida, está completamente virado em volta daquele jogo. Você, cristão, em primeiro lugar, toda a sua vida deve estar orientado em volta de criar um ambiente, de criar hábitos onde Deus pode transformar a sua vida e alcançar o propósito que Ele tem para você, que você pode alcançar o crescimento que Deus tem para você. Paulo diz, tudo, eu considero tudo como se fosse lixo. É comparado com a negócio, a propósito de conhecer completamente Cristo. O Cristo que ele já está aceito por Deus, agora ele quer conhecer, aprofundar-se nesse relacionamento com Cristo. E a vida dele completamente está orientada a esse propósito. Claro, nós tocamos nossa vida, nós temos deveres, responsabilidades, criar família, nós temos que trabalhar, mas a nossa vida, nós não levamos a nossa vida como o resto do mundo, nos orienta a nossa vida em volta desse crescimento, criando um ambiente onde nós pudéssemos crescer. Deixe-me perguntar, se você é uma pessoa que declara Cristo como seu Senhor, se você tem coragem de dizer, Cristo conquistou a minha vida, Ele me conquistou, agora eu servo para mais nada, não ser servir Cristo, procurar conhecer Ele e procurar vencer as barreiras que tem na minha vida para que eu possa servir Ele e brilhar a luz de Cristo para as pessoas ao meu redor. Cristo me conquistou e jamais eu quero viver sem Ele. Se você se considera um cristão, você pode dizer que a sua vida, a totalidade da sua vida está orientado em volta da busca de transformação. Eu não posso dizer que a minha vida está completamente orientada em volta dessa transformação. Eu posso dizer que é um desejo, eu posso dizer que agora, atualmente em minha vida, eu estou mais orientado em volta dessa transformação do que antigamente, que eu tenho criado certos hábitos com a graça do Espírito Santo, que a minha vida está mais alinhada com esse busca de transformação. Mas como Paulo tem que dizer, irmãos, jamais eu tenho alcançado tudo o que eu quero. E essa perfeição ainda está lá. E o que eu faço? A atitude que nós assumimos ontem era ontem, hoje da manhã era hoje da manhã, mas está para passar. Agora diante que eu procuro correr para frente. Corre para frente. Sempre estou procurando orientar a minha vida mais e mais em volta dessa busca de transformação. Então, esse segundo ponto, começa a criar como eu posso dizer, criar uma atitude onde sua vida gira
em volta dessa transformação. Que tudo que eu faço, eu oriento a minha vida para que eu crie um ambiente onde Deus pode trabalhar, tem liberdade de mexer em minha vida. Agora, seguinte, a palavra de Deus é maravilhosa e Paulo, ele tem uma palavra muito cheia de graça para nós. Não basta a gente simplesmente colocar esse peso. Puxa, sim, eu deveria tomar a minha vida como uma atleta. Eu deveria tomar a minha vida espiritual como se fosse completamente a minha vida, completamente virado à transformação. Mas atualmente isso não é a minha realidade. Então eu fico triste, desanimado. Não. Paulo, ele tem uma palavra cheia de graça para você e para eu. E nós encontramos aqui capítulo 3, verso 15 e diante. Diz o seguinte: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Oi, irmão. Se você não ainda abraça, você ainda não tem essa convicção que toda a totalidade da sua vida deve estar orientado a criar um ambiente que é agradável para transformação, tudo bem. Mas, cara, não sente um peso sobre si, porque você ainda não tem essa convicção. Paulo está dizendo, continua a andar para frente, é coisa que simplesmente não volta para trás. Continua na direção que você vem mandando, buscando, querendo, desejando ser transformado, tá? Então, que nós botamos em nossa mente a noção que esse é o padrão é que o cristão, o desenho de um cristão normal, quando nós pensamos em termos bíblicos, a cristão normal deve estar lutando para orientar a sua mente, a totalidade da sua vida em direção de transformação. E se você ainda não está lá, tudo bem, continua abraçando Cristo, continua nessa luta de querer ter mais e mais dessa atitude, tá? Então, é uma palavra de graça. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar hoje é o seguinte, é uma ponta de algumas dicas para nos ajudar. Eu estou servindo Cristo já há uns 30 e poucos anos, e eu lembro quando eu era um cristão novo, eu queria que a minha vida fosse transformada imediatamente. Eu queria, o desejo dentro de mim era me alinhar com o propósito de Deus, e teve muitas barreiras, muitas dificuldades nisso. Eu sentia aquela pressão de querer aquele que ainda não era a minha realidade. E quando muitas vezes na igreja a gente sentiu uma palavra assim, dizendo, você deve pensar assim, você deve pensar assim. E eu me encontrei pensando o seguinte, eu quero, mas como? E me parece que ninguém estava oferecendo algumas dicas práticas para que eu pudesse crescer. E eu fiquei assim, por conta própria, determinar como faz isso acontecer. E eu não gostaria que essa seja a sua realidade. Eu gostaria de dar algumas dicas, mesmo que eles sejam assim, fácil, não são muito sofisticados, mas algumas dicas que eu espero, eu creio serve como um encorajamento para você e talvez te dar uma ponto de partida, tá? Então, primeiro, eu gostaria de dar três dicas que ajudam você a criar uma expectativa, que você orienta a sua mente. Quando eu começo de orientar a minha vida em volta de uma transformação, que eu começo a ter uma noção realística, tá? Então, que eu sabe como, mais ou menos, como fica esse campo, onde eu vou jogar, onde eu vou alcançar esse crescimento. E o primeiro ponto é o seguinte, lembra que a vida cristã é uma jornada. Quando eu fui procurar aprender português, que eu ainda estou aprendendo, viu? Mas quando eu comecei a estudar português, aquele assunto é um assunto gigantíssimo.
E a gente se sentia assim, meia besta, desanimado quando você considera todos os detalhes, todas as áreas para poder dominar uma língua. E você queria desistir, porque parecia uma coisa tão grandiosa que você nem sabe por onde começar. Muitas pessoas se sentiam assim a respeito da vida cristã. E, de novo, ou você ou outras pessoas, querendo ou não, botam pressão sobre você e você sente que você já precisa estar perfeito. Então, orienta sua mente. Cristianismo é uma jornada. Eu posso tomar só um passo a cada vez. Só um passo a cada vez. Então, não se sente desanimado que você não é perfeito, não se sente desanimado, culpado que você não tem crescido na forma que você quer. Não deixe que culpa domine a sua vida. Deus não nos deu um espírito de medo ou insegurança, Ele nos deu um espírito de ser filhos de Deus. Então, é para chegar a Ele e dizer, Abba, Pai. Então, você tem que se relembrar que essa é a realidade. Quem você é em Cristo, você já foi aceito. Ele sabe que a sua jornada vai ser difícil. Vamos na luta, mas orienta sua mente que vai ser uma jornada, vai ser difícil, e não vive pela culpa e desânimo. Amém? É uma transformação. A segunda dica é a seguinte: identifica uma área ou duas áreas. Quando se fala de crescimento espiritual, é um campo enorme, ele inclui muitas áreas da nossa vida. E a seu crescimento, a minha crescimento, vai continuar até que a gente morre, o Cristo volta. A totalidade de quem é Deus é tão grande, tão profundo, que se nós vivemos 200 anos, ainda nós temos algo para ser transformado. Então, essa é a realidade. Bota isso em sua cabeça. Então, em qualquer momento, determinado momento da sua vida, Deus está trabalhando uma, duas ou três áreas da sua vida. Se contentar em avançar, crescer naquela área que Deus está atualmente tratando. Não procura tratar uma área que Deus ainda não está trabalhando agora, hoje. Deixe que Ele transforme a sua vida. Ele vai iniciar essa transformação. Ele vai despertar uma mudança de mente. Ele vai te despertar de alguma erro na sua vida. E aquele que Deus está despertando, que nós ajuda a colaborar com Ele, que essa transformação seja feita. Mas se contentar com aquele que Deus está trabalhando na sua vida. Não procura transformar a si mesmo numa área que Deus ainda não está trabalhando. Tá? Então, vai passo a passo. Essa é uma dica prática. Esse é realista. Terceiro, aquele que Deus está tratando agora, Ele vai tratar de volta. Olha, não sei se você no colégio, você lembra aprendendo alguma coisa sobre matemática. E você se sentia assim tão cheio de si, que você compreendeu aquele conceito, você conseguiu fazer os cálculos, e para você matemática era só aquele lá. E você já, assim, é uma novidade, você já dominou aquilo. Aí quando já no próximo ano você faz estudos de matemática, você aprende que tem muito mais do matemática do que você imaginou. E você está assim, você não aprendeu tudo a respeito daquela matéria. E você fica assim, puxa, meio assustado que ainda tem mais para aprender em matemática. Em sua vida espiritual, Deus está trabalhando alguma coisa, vamos dizer, paciência, e Ele está trabalhando paciência, você começa a ver uma vitória, você começa a ver uma transformação, e você se sente bem. Não se desanimar quando daqui 2 anos Deus volta e Ele ainda está aprofundando a sua vida na área de paciência. Esse é normal. A totalidade de cada área da nossa vida espiritual que nós precisamos aprender é assustador. Então, já se prepara. Aquele que Deus está trabalhando na minha vida agora, Ele vai voltar e trabalhar com mais profundidade. Então, não fique desanimado
Quando você pensa, puxa, eu pensei que eu já tinha dominado a paciência. Pois é, mas Deus vai agora aprofundar. Ele só tinha arranhado a superfície, agora ele vai aprofundar mais. E esse ciclo vai continuar em todas as áreas da sua vida. Sensualidade, inveja, orgulho, paciência, conhecimento da Bíblia. Então, esse é um processo de trata, volta, aprofundar, trata a mesma área. Então, se prepara por isso, tá? Não desanima. Essa é a realidade. O campo da nossa transformação é isto, tá? E só a segunda área, algumas dicas práticas, bem práticas mesmo, é o seguinte. Esses são conselho para que você comece a criar uns hábitos. Uma vida virado em volta de uma transformação, ele exige que nós começamos de criar hábitos que cultiva um ambiente para transformação. Então, nós precisamos mudar nossos hábitos e esse é um processo. Então, algumas dicas práticas que eu gostaria de deixar com vocês são o seguinte. Quando Deus inicia algo na sua vida, quando o Espírito Santo dá um toque, ele dá uma mexida, a dica é a seguinte, responde agora. Não deixa, não ignorar o mover do Espírito Santo. Que eu tenho visto na minha vida, na vida das outras pessoas, quando Deus ele começa a mexer, nós temos uma tendência de resistir. Então, se você, mesmo nas coisas mais pequenas da sua vida, você começar a criar um hábito de responder imediatamente ao toque do Espírito Santo, você está criando músculos espirituais para que a sua vida pode crescer. Você está criando um hábito, um ambiente que está adequado para um crescimento maior. Se eu nunca inicia esse prática de responder imediato àquele mover do Espírito Santo, então a minha vida não vai estar mais e mais orientada em volta do crescimento. Não vai. Eu preciso iniciar para onde? Deixe-me te dar esse encorajamento. Se você sentiu alguma área da sua vida, talvez hoje, talvez essa semana, talvez amanhã você vai sentir, já imediatamente faz algo em direção de obedecer esse toque do Espírito Santo. Esse vai criar grande fruto em sua vida. Amém? Filipenses 2:3 diz o seguinte: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, Deus ele está sempre tentando pegar sua atenção. E Deus, é que eu tenho observado, Deus ele, normalmente ele fala de uma forma meio sutil. Ele não grita, ele fala baixo, ele não insiste. Ele abre o espaço para você obedecer ou não, rejeita ou não, mas ele não grita, ele não obriga. Então, mas ele está trabalhando. Então, cara, se você quer crescer, toma a postura de colaborar com o movimento dele, os toques dele, toma a postura e a prática de reagir quando ele está iniciando algo em sua vida. Amém? E esse pode ser em formas muito simples e pequenas, só sendo bem prática. Algumas pessoas você sentir vontade, pois eu estou novo, ou eu não tenho crescido como eu quero, mas algumas vezes, alguns momentos, você sentiu um certo desejo, que você sabe de Deus, de faz algo que é até fácil. Vamos dizer, orar por uma refeição, um almoço, um jantar, e você está num certo contexto e você vê que ninguém vai orar, abençoar aquela comida, e você pensa, puxa, eu posso bem assim orar para abençoar essa refeição, mas você, por um motivo ou outro, você pensa, pois é, mas não é minha casa e tal, não sei o que fulano vai pensar, e você deixa para lá. É uma coisa tão fácil
que não precisa muito conhecimento bíblico, conhecimento teológico, é uma coisa que é bem aceita em nossa sociedade e é uma coisa, vamos dizer, relativamente fácil. E por não se sentir assim adequado, não se sentir assim, não sei, por se sentir tímido, a gente deixa aquele voz do Espírito Santo, nos tampa a boca do Espírito Santo e não faz aquilo que ele está iniciando. Meu amigo, toma coragem, dizer, eu posso bem orar para essa refeição antes de nós comermos? E você vai ver que esse desperta em você uma certa prática de criar hábitos que avança o seu crescimento. Então, é uma dica bem prática. Ora a Deus e diz, Deus, me dá coragem a te obedecer, me dá ouvidos para ouvir a sua voz, discernimento. Pai, eu gostaria, essa semana, se não for hoje, essa semana, eu gostaria, Deus, tendo vitórias de te obedecer em alguma área, nem que seja pequeno. Amém? A segunda área é a seguinte, as nossas ideias e opiniões são influenciadas pelo que nós nos alimentamos. Então, uma área bem simples é a seguinte, na correria da sua vida, se você ainda não tem na prática, de tira 5 minutos, 10 minutos a cada dia para ler a sua Bíblia, de se alimentar na palavra de Deus, de deixar que os conceitos, os princípios bíblicos começarem a entrar em sua cabeça, então você não está orientando sua vida em volta de crescimento. E você não precisa tomar passos grandes. Se você não tem essa prática, comece com 5 minutos. 5 minutos, inicia já hoje. Se o Espírito toca em você, se você acha que esse é certo, esse é correto, você sente que o Espírito Santo está dizendo dentro de você, esse aí, irmão, faça logo. Então faz hoje. Tira 5 minutos. E quando você começar a tirar esse tempo diariamente, você vai perceber de uma forma sutil a mudança da sua atitude, a mudança da sua perspectiva. Você vai começar a ver que você está alimentando a vida espiritual. Você está começando com intencionalidade, botar na sua cabeça ideias divinas. E esse vai esgotar, esse vai começar, você vai começar a perceber que as suas ações e palavras estão mais e mais, os seus pensamentos estão mais e mais orientados em volta do reino de Deus. Esses são passos pequenos que vai estruturar a sua vida para um crescimento. Meu irmão, é o seguinte, quando você toma um dessas iniciativas, sim, você não vai se tornar perfeito, você não vai sentir que você alcançou tudo aquilo que você quer, nem como Paulo, mas você vai já imediatamente se sentir bem em dizer, eu estou tomando passos, eu estou tomando responsabilidade, autoridade para a minha vida espiritual e eu já estou colocando em prática hoje práticas que vão me levar para uma transformação. Você vai se sentir bem a respeito de você vai começar a ver frutos sendo produzidos, e você vai começar a ver essa vida abundante se manifestar na sua vida. Deixe-me orar com você. Deus, obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, que está assistindo, Deus. Deus, que você derrama muito graça, Pai. Que, Deus, você desperta na vida de cada um dos meus amigos, irmãos, Deus, ideias práticas que são relevantes à sua vida, aonde eles podem, Senhor, começar a, Deus, orientar a sua vida em volta do propósito de transformação. Dar-lhes graça e vitória. Deus, discernimento. Deus, que você, Deus, já permite que eles observem, Deus, a produção de fruto em sua vida. Deus, eu oro que você tira, Deus, todo desânimo, todo, Deus, aquele peso de culpa, de legalismo, Deus, que espíritos de graça e liberdade venham sobre cada um.
Deus, que você começa, Deus, forma neles a visão de como que eles possam crescer, uma animação, uma empolgação, Deus, que esse é verdadeiramente o plano do Senhor, que você está trabalhando, agindo para que eles avancem em sua vida espiritual. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, meu amigo.